Atletas que foram pegos roubando. Sérgio Motsonen ficou em 9º lugar na maratona de Conrads e queria o seu prêmio. Só que quando os jurados assistiram o vídeo da corrida, perceberam uma coisa estranha. O Sérgio saía muitas vezes pra ir no banheiro e toda vez que voltava, sua pulseira tava numa mão diferente. E foi aí que descobriram que toda vez que ele saía da corrida, quem voltava era o seu irmão gêmeo. E enquanto um corria, o outro tava de bicicleta. Ele foi banido por 11 anos. Fernando Vicente era treinador de um time de basquete que ganhou as Paralimpíadas. A performance deles foi tão boa que eles saíram no jornal. Só que os conhecidos do time estranharam ver os seus amigos que não tinham nenhuma deficiência nas Paralimpíadas. E assim descobriram que 10 dos 12 competidores não tinham deficiência. Rose Ruiz ganhou a maratona de Boston com uma técnica infalível. Ela pegou o metrô até a linha de chegada, correndo só 1 quilômetro dos 42 que a maratona tem e chegando em primeiro lugar. Essa vitória chamou muita atenção e fez as pessoas investigarem o que ela fez, com muita gente dizendo que nem viu ela na corrida. E ela foi banida. Atores dando spoiler dos seus filmes. O Tom Holland uma vez recebeu um pacote da Marvel e achou que seria uma boa ideia abrir em live. Na caixa tinha um pôster com o nome do filme que ainda não tinha sido revelado. E ele mostrou tudo em detalhes. E só depois ele leu a carta que dizia que aquilo era confidencial e não devia ser mostrado. Ops. Mark Ruffalo, que faz o Hulk, também sem querer revelou o final de Guerra Infinita numa entrevista. Everybody dies. Not everybody. Mas o Tom Holland realmente leva o prêmio, porque ele não consegue ficar de boca fechada. It's like Spider-Man's in space. So I didn't finish it, but I found out it was real. Okay. Atores de filme de terror sem maquiagem. A freira dá muito medo nos filmes, mas sem maquiagem ela é assim, bem mais simpática. Já o Terrifier tem um sorriso tão bizarro que não dá pra saber como ele é, mas ele é normal e não sorri assim, graças a Deus. O Slenderman é muito alto e na vida real ele realmente tem 2 metros. Ele tem síndrome de Marfan, que faz ele ter braços e pernas muito longos. E por isso ele também fez vários outros personagens de filmes de terror. O Pennywise é bem bizarro e tem olhos bem assustadores, mas se você visse ele na rua não ia nem reconhecer. E por fim, o Fred Krueger sem a maquiagem tem o skincare um pouco mais em dia. Atores saindo dos personagens. Em Stranger Things, o Vecna é bem assustador, mas quem tá por trás da maquiagem ainda é o Jim. E ele saindo do personagem é bem engraçado. Não! Yes. Não! Em The Boys, o Capitão Pátria derrubou uma porta, o que não tava no roteiro. E a reação dele foi bem engraçada. Were you supposed to do that? Broke the door, man. I'm sorry. Em Wandinha, a Jenna Ortega sem querer jogou uma lanterna na Emma Myers. Oh, sorry. Did I hit you in the face right now? Hold on. Are you okay? Ela saindo do personagem é bem fofa. Por fim, em The Office, o Kevin cai de uma cadeira quando tá tentando sentar. E a reação dele depois de cair... Don't you even keep that in there. Oh my God. Atrasos que mudaram o mundo. Um estudante chamado George acordou atrasado pra ir pra aula em 1939. E quando chegou na escola, todo mundo já tinha ido embora. Ele anotou as contas que estavam na lousa porque pensou que era tarefa e foi embora pra casa. Ele então resolveu essas contas em casa e trouxe os resultados na semana seguinte. Mas quando entregou a tarefa, o professor ficou em choque. Porque sem saber, o George tinha acabado de resolver as 2 contas mais famosas da estatística, que ninguém nunca tinha conseguido resolver. E se ele tivesse chegado na hora, a gente não teria essas respostas até hoje. Atrasos que mudaram o mundo. Um estudante chamado George acordou atrasado pra ir pra aula em 1939. E quando chegou na escola, todo mundo já tinha ido embora. Ele anotou as contas que estavam na lousa porque pensou que era tarefa e foi embora pra casa. Ele então resolveu essas contas em casa e trouxe os resultados na semana seguinte. Mas quando entregou a tarefa, o professor ficou em choque. Porque sem saber, o George tinha acabado de resolver as 2 contas mais famosas da estatística, que ninguém nunca tinha conseguido resolver. E se ele tivesse chegado na hora, a gente não teria essas respostas até hoje. Atrasos que mudaram o mundo. Em 2001, Michael Monaco tava indo pro trabalho quando seu óculos quebrou. Por isso, ele teve que passar numa ótica e atrasou 45 minutos pro trabalho. Trabalho esse que ficava no topo das Torres Gêmeas. E esse atraso salvou sua vida, porque isso aconteceu no dia 11 de setembro. No mesmo dia, outro homem tinha uma reunião muito importante em uma das torres. Só que a sua mãe ligou pra ele na noite anterior e eles ficaram conversando até tarde. O que fez ele acordar tarde demais pra reunião, tendo que faltar. E esse homem era o Michael Jackson. Em 1912, Milton Hershey tinha uma passagem de primeira classe pra entrar num navio de luxo. Mas a reunião que ele tava durou um pouco demais, fazendo ele perder o barco. Por isso, ele teve que pegar o próximo, que só saía no dia seguinte. O barco que ele perdeu era o Titanic. E esse cara foi quem inventou o chocolate Hershey's.
baratas que salvaram vidas. Em 1915, uma mulher estava viajando e chegou atrasada no funeral da sua irmã. E ela já estava sendo enterrada. Ela implorou para que eles abrissem o caixão para ela poder se despedir uma última vez. Eles então tiraram a terra, levantaram a tampa e abriram o caixão para ela ver a irmã. Só que a irmã levantou e sorriu. E viveu mais 47 anos depois disso. Baratas que arruinaram vidas. Em 2018, uma mulher indiana tinha acabado de casar, quando achou uma barata na sua casa. Só que ao invés de matar a barata, a mulher mudou de casa. E toda vez que uma barata nova aparecia, ela se mudava de novo. Em 3 anos, ela e o marido se mudaram 18 vezes. E a cada casa, novas baratas apareciam. E recentemente, o seu marido pediu divórcio. Em 2019, uma mulher de Taiwan matou uma barata em casa e resolveu tacar fogo nela. Só que na hora de jogar a barata pela privada, o fogo reagiu com os químicos que ela tinha colocado na água. E a privada explodiu. Por sorte, ela não se machucou. E essa é a prova que barata é o bicho mais maldito que tem. Baratas que arruinaram vidas. Em 2018, uma mulher indiana tinha acabado de casar, quando achou uma barata na sua casa. Só que ao invés de matar a barata, a mulher mudou de casa. E toda vez que uma barata nova aparecia, ela se mudava de novo. Em 3 anos, ela e o marido se mudaram 18 vezes. E a cada casa, novas baratas apareciam. E recentemente, o seu marido pediu divórcio. Em 2019, uma mulher de Taiwan matou uma barata em casa e resolveu tacar fogo nela. Só que na hora de jogar a barata pela privada, o fogo reagiu com os químicos que ela tinha colocado na água. E a privada explodiu. Por sorte, ela não se machucou. E essa é a prova que barata é o bicho mais maldito que tem. Bebês com 1000 de QI. Ele já tava com os braços cansados de segurar a mamadeira e achou um jeito bem mais fácil. Esse bebê descobriu um jeito de subir sozinho na cadeira de balanço. Gênio. O pai dela tentou girar a garrafa, mas falhou. E o bebê resolveu tentar. E conseguiu de primeira. A cara dela. O seu cachorro tava há um tempo preso pra fora, até que o bebê descobriu como abrir as venezianas pra ele conseguir entrar. Esse menino dirige melhor que eu. Como ele aprendeu a fazer baliza? Bebês com 1000 de QI. Ele já tava com os braços cansados de segurar a mamadeira e achou um jeito bem mais fácil. Esse bebê descobriu um jeito de subir sozinho na cadeira de balanço. Gênio. O pai dela tentou girar a garrafa, mas falhou. E o bebê resolveu tentar. E conseguiu de primeira. A cara dela. O seu cachorro tava há um tempo preso pra fora, até que o bebê descobriu como abrir as venezianas pra ele conseguir entrar. Esse menino dirige melhor que eu. Como ele aprendeu a fazer baliza? Bebês com 1000 de QI. Ele já tava com os braços cansados de segurar a mamadeira e achou um jeito bem mais fácil. Esse bebê descobriu um jeito de subir sozinho na cadeira de balanço. Gênio. O pai dela tentou girar a garrafa, mas falhou. E o bebê resolveu tentar. E conseguiu de primeira. A cara dela. O seu cachorro tava há um tempo preso pra fora, até que o bebê descobriu como abrir as venezianas pra ele conseguir entrar. Esse menino dirige melhor que eu. Como ele aprendeu a fazer baliza? Bebês que nasceram no dia perfeito. Bárbara Sopper teve um bebê no dia 8/8 de 2008, outro em 9/9 de 2009 e outro 10/10 de 2010. Mas, infelizmente, em novembro de 2011, eles resolveram não ter outro filho. Em 2019, nos Estados Unidos, uma menina nasceu no dia 11 de julho. E pra eles é 7/11. Só que o bebê também nasceu às 7 horas e 11 minutos. E pesava 7,11 libras. E uma loja chamada 7-Eleven ficou muito feliz com isso. E deu $7.111 pra ela, além de vários presentes temáticos. Em 2022, um bebê nasceu no dia 2 de fevereiro, que é 2/2 de 2022, 2/22. E ela também pesava 222 onças. E nasceu no quarto número 2 do hospital. Bebês que nasceram no dia perfeito. Em 2017, um bebê chamado Romeu nasceu no hospital dos Estados Unidos. E só 5 minutos depois, no quarto do lado, nasceu uma menina chamada Julieta. E os pais dos dois tinham escolhido esse nome muito tempo antes. Destino. Tem uma teoria de que o primeiro bebê a nascer nos anos 2000 não sabe que ele é o primeiro. Mas ele sabe, porque nasceu em Toga, um dos primeiros países a ter o ano novo, poucos segundos depois da meia-noite. E chamaram ela de Millennium. Em 2009, um bebê nasceu às 12 horas, 34 minutos e 56 segundos, do dia 8 de julho. E ordenando essa data, fica exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 do 7, do 8 do 9. Bebês que nasceram no dia perfeito. Em 2017, um bebê chamado Romeu nasceu no hospital dos Estados Unidos. E só
Só 5 minutos depois, no quarto do lado, nasceu uma menina chamada Julieta. E os pais dos dois tinham escolhido esse nome muito tempo antes. Destino. Tem uma teoria de que o primeiro bebê a nascer nos anos 2000 não sabe que ele é o primeiro. Mas ele sabe, porque nasceu em Toga, um dos primeiros países a ter o Ano Novo, poucos segundos depois da meia-noite. E chamaram ela de Millennium. Em 2009, um bebê nasceu às 12 horas, 34 minutos e 56 segundos, do dia 8 de julho. E ordenando essa data, fica exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 do 7 do 8 do 9.